Pai nosso, o nosso Pai está aqui nesta manhã. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Mateus 14, a partir do verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado, distante, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Outros textos vai dizer que ele, possuído de grande compaixão, ensinou também a multidão. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Tenho mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Queridos, a palavra do Senhor ela nos diz que os discípulos estavam até sem tempo para se alimentar. E Jesus então os convoca e diz: vocês precisam descansar um pouco. Vocês precisam se alimentar. Vamos para um lugar um pouco mais distante. E aí Jesus vai e se retira para a cidade de Betsaida. Só que quando a multidão ficou sabendo para onde Jesus ia, irmão, eles não se preocuparam com nada. Eles só queriam ouvir a voz do Mestre. Eles só queriam seguir a Jesus. Eles queriam estar pertinho de Jesus. E aí eles se esforçam para estar perto do Senhor. E a palavra ainda nos diz em outros textos, com esta mesma referência da primeira multiplicação, que muitos deles conseguiram chegar antes mesmo de Jesus chegar. Isso significa dizer que eles estavam com sede. Eles queriam a presença de Jesus, queriam estar diante da presença. Já tinham visto os milagres incontestáveis de Jesus. Jesus, a essa altura do campeonato,
com muita vontade de estar perto dele. E ao invés de descansar, ele começa a fazer aquilo pelo qual ele tinha sido enviado por Deus Pai. E ele continua ensinando, ele continua pregando, ele continua fazendo o que tinha que fazer. Só que a hora passou muito rápido. Porque quando você está na presença de Deus, quando você está em uma situação que você está feliz, que você está abençoado, quando você trabalha, na verdade, naquilo que você quer trabalhar, você nem vê a hora passar. E eles não estavam vendo a hora passar. E aí a palavra vai nos dizer que aí começa a chegar a tardezinha. Agora você imagina numa cidade deserta, no meio do deserto, uma cidade deserta. E um dos discípulos vão até Jesus e diz assim: mestre, precisamos despedir estes homens. A hora já está avançada. Ainda que tivéssemos 200 dinheiro, ou seja, muito dinheiro, aonde compraríamos? O que faríamos? Então, Jesus, neste momento, é cada um por si, despede. Já ouviram a palavra, já viram e receberam milagres, despede-os para que eles se virem, para que eles conquistem aquilo que eles precisam conquistar. E a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é deles, porque eles não foram obrigados a chegar até aqui. E eles estão aqui por livre e espontânea vontade. Mas aquela situação vai mexer com o coração de Jesus. E vai mexer ao ponto de Jesus dizer assim: olha, eu dei a minha palavra, bem verdade, que ela é vida. Minha palavra é alimento e é força. Mas eu também sei que o homem é pó e a sua estrutura é pequena. Então Deus não só queria cuidar da parte espiritual, mas o nosso Deus queria cuidar da parte física, das necessidades. Tudo isso para dizer que Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, e Ele está dizendo assim: eu vou cuidar de ti em todas as esferas, não vai faltar nada, só permaneça na fidelidade, na sinceridade, escolha os pés de Jesus, escolha estar com Ele. Porque tem momentos na nossa vida, queridos, que chega a ser até difícil escolher estar aos pés de Jesus. Porque são tantas lutas, são tantas preocupações, são tantas situações. Mas o Senhor fala nessa manhã. Eles escolheram a melhor parte. Da mesma forma como Maria escolheu a melhor parte. Porque enquanto Marta estava atarefada, correndo, cuidando da casa, fazendo tantas outras coisas, Maria estava sentada aos pés de Jesus. E eu agora paro para pensar e fico imaginando. Enquanto Maria ouvia Jesus, possivelmente os seus olhos brilhavam. O coração dela enchia-se de alegria, porque o dono da alegria estava lá. Aleluia. E ela está ali nos pés de Jesus, aproveitando aqueles momentos com intensidade, com entrega. E o Senhor está falando: aproveita esse momento, goza esse momento com intensidade.
porque corpo, alma e espírito, diante da minha face e diante da minha presença, não ficará caído, venha o que vier. Aí, enquanto ela estava ali, acredito que os olhos dela estavam brilhando. Lá vem Marta reclamar dela. E Marta chega toda cheia de razão e vai dizer para Jesus: Jesus, tu não se importa que enquanto eu estou correndo, agilizando as coisas, possivelmente fazendo o almoço, cuidando da limpeza, deixando tudo organizado, tu não se importa que eu faça essa parte e que a minha irmã fique aí sentada só ouvindo? Eu acho que ela esperava uma resposta assim: levanta Maria, vai, faz a sua parte logo. Só que o que acontece? Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, estás preocupada, estás atarefada com tantas coisas, mas uma coisa só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, e isso nunca mais lhe será tirado. Porque uma louça suja que está na casa, você vai lavar e outro vem sujo e está na mesma, sim ou não? Sim ou não? Uma limpeza sem limpa hoje, eu que diga, com aqueles animais maravilhosos que Jesus me permitiu ter. Aí, preste bem atenção. Mas aquilo que você recebe dos céus, quando você abre o seu coração, aquilo fica guardado. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar a palavra do céu, porque ela alimenta a nossa alma. E aí Jesus pergunta: o que vocês têm? Ah, Senhor, na verdade nós não temos a solução, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz assim: traz para mim. Está difícil, não sabe como vai terminar o mês, não sabe como vai acertar as contas, não sabe o que fazer. Traz para o Senhor, traz diante do altar. E ali, quando Jesus recebe aqueles 5 pães e 2 peixes, ele vai pedir para que todos se assentem, aguardem, porque agora, quando a minha capacidade e a sua capacidade, quando a minha limitação e a sua limitação, ela chega e ela bate a porta e não temos mais o que fazer, ela será suplantada, ela será vencida por aquele que é o dono do milagre. Ela será vencida, a dificuldade será vencida por aquele que tudo pode. Até onde você foi? Senhor, eu já pedi, eu já orei, Senhor. Jesus, eu já fiz tudo que eu podia, eu jejuei. Aí o Senhor diz assim: só entrega nas minhas mãos, só entrega. E aí, quando eles entregam, Jesus vai agradecer, nos ensinando que em meio às lutas, em meio à escassez, em meio às dificuldades, precisa ainda haver uma palavra de agradecimento. Mas como agradecer quando o dinheiro está tão pouco? Como agradecer quando o salário não chega até o final do mês? Não é só agradecer, mas é agradecer e se comprometer com o altar. Eu quero contar uma coisa para você. O Senhor é aquele que tem ensinado a viver
de aula de música. E ali não era fácil, mas nunca faltou o pãozinho, nunca faltou o alimento, nunca faltou nada. Houveram dias, preste atenção, que eu estava na minha casa e quando o armário é aberto, havia só uma caixinha de 1 litro de leite. Eu disse: Senhor, desempregada, dando aula de canto, uma luta tão grande. Mas ali sempre fiel no altar. O Senhor me ensinou a ser fiel no pouco. O Senhor me ensinou a não comer a semente dele. Não coma a semente. Está porco, está lutando, mas não coma a semente. Deposita, coloca em terra fértil. E ali eu levava, irmão, aquele dízimo tão inexpressivo aos meus olhos. O que é R$1? O que é R$10? Era um dízimo tão baixinho, mas sempre ali na fidelidade. Enquanto eu estava ali naquela noite com o último litro de leite, um homem da igreja, que eu de verdade eu não sei o nome até hoje. Primeiro porque eu tenho dificuldade de gravar nomes, não é? Ele estava com um probleminha de esquizofrenia, passando dificuldade. Estava desempregado. E ele disse que à tarde alguém tinha levado 6 ou 5 caixas de leite, cada uma contendo 12 litros. E ele agradeceu a pessoa que levou aquelas 5 caixas de leite com 12 litros dentro. E ele foi dormir. Ele nem estava indo na igreja muito naqueles dias. Mas quando ele vai se deitar, aquele homem tem uma visão. Deus mostra a minha casa e diz: leva para minha serva, uma dessas caixas é dela. Eu não tinha pedido nada a ninguém. E ele não sabia onde eu morava, não tinha amizade comigo. Ele liga para o pastor e fala: pastor, eu tenho que levar uma caixa de leite na casa da Patrícia. Sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu não como a semente. Eu não fico com aquilo que é do altar. Você sabe por quê? Porque eu gosto de ter autoridade naquilo que Deus me outorgou, naquilo que Deus derramou sobre a vida do ser humano. Porque tem horas, irmão, que a luta está grande, mas você vai dizer: ainda que seja o último litro de óleo, ainda que seja o último pãozinho, eu sou dizimista fiel. E eu tenho tantos testemunhos que você não tem noção. E sabe o que acontecia na minha vida? Nunca ninguém chegou na minha porta dizendo que estava em dificuldade, para eu não dividir nem que fosse 1 quilo de arroz na metade. E a minha filha me lembrou disso essa semana, falou de mim lá no escritório e começou a chorar. E dizia: eu tenho uma mãe que é crente, eu tenho uma mãe que dá testemunho. E ela começou a contar um pouco da minha vida. Então o que precisamos hoje? Mandar embora a desobediência, mandar embora a incredulidade. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Ele não vai ficar devendo a dele. Não seja só um ouvinte, seja um praticante. Porque quem ouve só e não pratica, na hora do vento, da chuva, não vai ficar firme. Na hora da tempestade não vai ficar firme. Mas quem ouve a palavra e a pratica, no dia da tempestade estará com os seus pés firmados na rocha.
E eu termino dizendo assim nesta manhã: se entrega mais. Jesus nos prova no texto que Ele cuidou do homem, cuidou da mulher, cuidou da criança. Quando termina e todos se saciam, ainda vai sobrar 12 cestos cheios. E aquilo já era Jesus dizendo: aonde tiver um discípulo meu, uma boca profética minha, as obras seguirão aqueles que creem. Do mesmo jeito que eu fiz, vocês vão fazer. Do mesmo jeito que eu andei, vocês vão andar. Porque o impossível Ele faz possível. Porque Ele é o Deus do impossível. Eu tenho tanto testemunho. E Jesus prova nesse texto o quê? Ele cuidou do povo diante, ensinou a palavra, curou quem precisava e ainda alimentou. Ou seja, Jesus não deixará faltar nada para os seus. Corpo, alma e espírito. Jesus cuida do teu intelecto. Jesus cuida das tuas emoções. Ele cuida de tudo na tua vida. Basta abrir o coração. Ele só não obriga ninguém a fazer nada que não queira fazer. Tudo isso para dizer que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Aí eu, para terminar, pergunto assim para você: Jesus se preocupa que você use um perfume? O que você pode me dizer? Se isso for importante para você, Ele se preocupa sim, no bom sentido, Ele cuida sim. Estava naquela fase difícil da minha vida e eu falei: Senhor, entre me alimentar e comprar um perfume, eu vou me alimentar sim ou não? E eu usava um perfume que saiu de linha, o nome dele era Verte, acho que era da Boticário, ó, propaganda aí, que é tão bônus por isso.